eu sou a Milena, aqui do Maria Joaninha Ateliê. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E na videoaula de hoje eu trago uma dica para você que quer sair fazer caminhada ou até mesmo fazer suas comprinhas, mas não quer carregar uma bolsa grande. Então essa peça vai ser muito legal para atender a essa necessidade. São dois tecidos dobrados, ela adere bem ao corpo e você pode fazer sua caminhada e até esconder o seu dinheirinho quando você vai fazer compras. É uma peça muito fácil, você usa apenas um zíper, dois tecidos e o elástico. Eu fiz para mim, já fiz para fazer compra de costurinhas, para fazer caminhadas que eu nunca consigo fazer, mas isso é assunto para outro vídeo. Enfim, você pode fazer a sua para presentear, para usar e até mesmo para vender. E eu vou dar todas as dicas no passo a seguir. Vamos lá? Para fazer a peça, você vai precisar de 2 cortes de 29 por 30 centímetros no tecido principal e no tecido de forro. 8 cortes na medida de 5 por 5 centímetros para o acabamento, um zíper de 24 centímetros e um elástico larguinho, medindo aproximadamente 60 centímetros. Como a peça é fácil e é rápida na execução, você pode aproveitar o pape para costurar pelo menos 2 peças com estampas diferentes e assim você já fica com 2 opções para você utilizar ou para oferecer para o seu cliente. E para facilitar os cortes e otimizar o seu tempo, você pode fazer um gabarito como este na medida desejada, de 29 por 30 centímetros, ou se você quiser, você pode alterar as medidas do corpo da peça, fazendo, por exemplo, 28 por 29, ou maior ou menor, alterando as medidas da peça e oferecendo também medidas diferentes para os seus clientes. Lembrando que a lista de materiais sempre fica logo abaixo, aí na caixa de informações do vídeo. Então, se você gostou da ideia, já clica no joinha, já compartilha e vamos começar. Então, a gente começa pela parte do acabamento do zíper. Esses 4 quadradinhos eu já separei para isso. Vou fazer o quê? Vou dobrar e achar o meio desses 4 quadradinhos. Eu vou fazer um sanduíche deixando o zíper no meio, colocando tecido com tecido, direito com direito, 2 quadradinhos numa ponta, 2 quadradinhos na outra. Já fiz também na peça com outra cor e vou passar a costura nas 2 peças. Vou pegar a beiradinha e vou passar um pé de máquina de um lado e do outro. Aqui na máquina, para facilitar a costura, eu já posiciono o zíper desse jeito e já passo 2 costuras de uma vez. Agora é só separar uma partinha da outra, tirar o alfinete e virar avesso com avesso do tecido e a gente já vai ter o terminalzinho desse zíper. Vira os 2 lados e já vai para a máquina para poder passar uma costura de acabamento bem aqui, olha. Eu vou passar uma costura bem próxima do zíper, com menos de 1 centímetro, e já posiciono a peça dessa forma para passar as 2 costuras em seguida uma da outra. Já fica assim, e eu também já tenho isso feito na outra peça. Assim que eu faço já as costuras aqui do terminal, eu já corto o excesso do tecido que sobrou nas laterais, deixando o corte na mesma direção do zíper. Agora eu pego as 2 partes e vou dobrar no meio pela parte de 29 centímetros. Dobro e vou achar o meio, tanto da parte de cima como da parte de baixo, dos 2 retângulos, do tecido de fora e do tecido de forro. Achei o meio do tecido, aqui está o 29 centímetros e aqui está o 30. Agora eu vou pegar o zíper e vou fazer a mesma coisa. Vou dobrar o zíper ao meio, alinhando aqui pelo acabamento que a gente fez. E vou dar um pique em cada lado do zíper bem pequenininho para marcar o meio. Lembrando que o zíper desfia, então tem que ser um pique bem pequeno. Eu vou juntar direito do zíper no direito do tecido pela marcação do meio. Dessa forma. Vou alfinetar tudinho
e vou para a máquina passar uma costura bem aqui. Aqui na máquina eu estou utilizando o pezinho do calcador para zíper, tá? Então, como nós já vimos no vídeo aqui no card, ele tem duas medidas, você pode posicionar na esquerda e na direita. Eu vou posicionar na esquerda porque eu quero que a costura fique bem próxima do trilho do zíper. Quando eu chego próximo aqui do carrinho do zíper, eu tenho que erguer o calcador, passar o zíper lá para trás, andar com ele um pouquinho, volto à posição do calcador e continuo a minha costura. Então, a costura ficou bem rente aqui, perto do trilho do zíper. E eu também já fiz a mesma coisa aqui na outra peça. Agora, nós vamos trabalhar com esse forro de maneira que a gente não corte ele. Então, a gente já achou o meio dele aqui também. Nós vamos juntar o meio do forro com o meio da peça que a gente já fez. A peça inteira. A gente junta, alfineta bem, marcando bem pela parte do meio. Vou para a máquina e vou passar também com o calcador para zíper essa costura aqui de cima. Ficou bem assim, o zíper tá lá no meio e o forro continuou inteiro. Nós vamos trabalhar com o forro inteiro nessa peça para não ter nenhum recorte por dentro. Então, por isso, agora a gente abre a peça e vai visualizar a parte aqui em cima do forro, tá vendo? E a parte aqui da frente do trabalho. Agora eu vou fazer esse mesmo sanduíche aqui do outro lado da peça. Eu abro essa peça, visualizo o forro e a frente. Vou unir o meio da outra parte da frente com a outra parte do zíper. Vou alfinetar, vou para a máquina e vou passar uma costura também com o pé de zíper. Então, ficou assim a costura, ó. A outra parte do topo aqui do tecido principal, na outra parte do zíper, na parte da frente. E o forro que sobrou, a gente vira a peça e vai trazer a metade do forro na outra metade, que é a parte de trás do zíper, para fazer o outro lado da peça. Agora eu vou para a máquina e com o calcador para zíper eu vou passar uma outra costura aqui para finalizar a costura do zíper. Então, já fiz a costura aqui, a última costura com o pé de zíper. E quando eu abro essa peça, o que acontece aqui? Eu tenho dois tubos, o primeiro tubo com o tecido principal e o segundo tubo com o forro, tá? Fica assim, olha, bem separadinho. Lembrando que nós vamos trabalhar essa peça sem a costura do forro. O forro tá inteiriço e o acabamento fica todo embutido. Também já tenho tudo isso feito na outra parte, ó, na outra peça que eu tô fazendo, a parte do forro e a parte da frente. Agora, a gente desvira tudo por essa parte aqui da frente, ó. Quando a gente desvira, a gente vai ver um tubo mesmo, ó. O forro ficou lá pra dentro. E agora, aqui a gente já vai colocar a peça na posição original dela, que é o zíper frontal e um pouquinho na parte de cima. A gente faz a dobra, ajeita bem para o tecido lá de dentro do forro não ficar empaçocado, deixando com 3 centímetros a distância da parte de cima da peça até chegar no zíper. Agora a gente vai ajeitar a peça, alfinetar e continuar. Faço a mesma coisa na outra peça. Agora a gente vai refilar as sobras do acabamento que a gente fez com o zíper. Vai cortar isso daqui e deixar a peça bem retinha, na medida aqui de 29 centímetros. Agora, para fazer o acabamento do elástico, nós vamos utilizar os outros 4 quadradinhos que sobraram dos nossos cortes. E vamos fazer também o mesmo que a gente fez lá no acabamento do zíper. E agora, vou para a máquina e vou fazer uma costura de um pé de máquina aqui e aqui. Aí, você vai sentir aqui, ó, aonde tá o seu elástico. Primeiro você fez essa costura e agora você inicia a costura bem aqui, ó, da onde acaba o elástico, fazendo uma costura diagonal, terminando aqui no canto do quadrado. E vai ficar esse formato aqui, ó, como se fosse o início aqui, o finalzinho aqui de um cone, tá vendo? Fica dessa forma. Então, agora a gente vai fazer essa mesma costura
dos dois lados. A gente corta os excessos. Fiz isso para esta peça e para outra peça também já fiz. Agora a gente vai desvirar isso. Puxo o elástico para fora. Depois que eu desvirei, olha, ficou assim e o elástico ficou lá dentro. Agora eu vou achar o meio dessa partinha e vou dar um pico com a tesoura para ficar bem marcadinho o meio dessa pecinha aqui. Para encaixar essa parte do acabamento do elástico aqui na parte pronta da peça, vocês vão observar que bem aqui, olha, onde a gente fez o acabamento do zíper, que tem a parte de 3 centímetros aqui e a parte de baixo, tem um meinho na direção do cursor aqui do zíper. A gente vai encaixar o meinho que a gente achou nesse meinho aqui, nessa direção aqui, ó. Eu venho na direção do cursor e encaixo aqui na beiradinha, ó. E alfineto bem. Eu venho aqui, sem torcer o elástico, e faço isso do outro lado, ó. Agora eu vou para a máquina e vou passar uma costura de meio centímetro em cada lateral, já prendendo a parte do zíper. Faço o retrocesso aqui na parte do zíper e mantenho essa costura em meio centímetro e fica assim mesmo, na parte de fora da peça. Fica assim a costura de meio centímetro de um lado, já com a lateral aqui, ó, presa na parte de fora da frente da peça. E agora a gente vai finalizar com a costura de acabamento do tipo francesa. Então, a gente vai abrir aqui pelo zíper. Tá vendo, ó? A peça fica sem nenhuma emenda lá dentro, o forro fica justinho. A gente vem aqui na beiradinha e vai virar essa peça no avesso. Quando você for virar a peça, você põe o dedo aqui na ponta da costura, ó, na ponta da outra costura. E a costura vai se encaixar bem legalzinho. Nessa hora, se você quiser, você pode ir no ferro, dar uma passada na peça, porque agora a gente vai vir com uma costura de um pé de máquina e vai passar em toda essa lateral. Já fiz as costuras nas laterais aqui, olha, e fica com esse acabamento aqui bem bacana. É o acabamento tipo francês que a gente fala. Desviro novamente, ó, a peça vai ficar com a carinha ótima no final. Não fica uma peça cheia de costura, porque é uma peça que é para ficar por debaixo da blusa, escondidinha no corpo, então ela tem que ficar bem aderente. Se ficar com muitas costuras, não fica uma peça legal. Eu tenho mais peças prontas, olha, essa aqui eu coloquei a minha etiqueta na parte frontal, ou também pode ser etiqueta de bandeirinha, que você coloca junto aqui com o elástico, ou aqui mais abaixo, aí você vê o que você pode fazer. Ah, uma outra dica legal para essa peça é que você pode variar a largura do elástico, tá? Você pode fazer várias peças e variar, fazer com elástico maior, fazer com um elástico mais largo, com elástico mais estreito, porque tem pessoas com cinturas mais largas, mais estreitas, tem pessoas que gostam de usar no quadril, em posições diferentes. Então, eu sugiro que você faça alguns tamanhos de elásticos variados para você poder atender diferentes pessoas e também possíveis clientes. Pois bem, pessoal, agora vocês vão me perguntar: ah, Milena, fiz a peça, fiz o PAP, já aprendi, como que eu posso vender essa peça? Gente, é uma peça de custo baixo, ela não tem estruturação, são dois tecidos, o zíper e o elástico, que é um material de baixo custo, mais a etiqueta, que se você tiver, você vai acrescentar, mas é uma peça bem acessível. Eu não vou sugerir o preço aqui no YouTube, mas lá no blog, além dos detalhes da peça, eu vou deixar o preço sugerido de venda lá e outras diquinhas também, caso você queira vender a sua peça. E também tem o grupo do Maria Joaninha Ateliê lá na página do Facebook. Nós dividimos por técnica e na técnica da costura criativa, você pode entrar lá, que essa peça se encaixa em costura criativa, e perguntar sobre o preço e sobre mais detalhes, que na medida do possível eu respondo para você. Enfim, é uma peça rápida, dá para você fazer várias por dia, é só você aprender direitinho o PAP e fazer as suas aí para presentear, para vender, ganhar uma graninha extra. Espero que você tenha gostado do vídeo, não esqueça do like, de compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos. Até mais, tchau!